partir de agora está gravando e a gente dá início oficialmente, então, à defesa pública de mestrado da Amanda. Vai ler qual é o título, o orientador e o coorientador, desde já agradecendo a participação da banca, do Luiz, do Luciano, do Lucas, e eu especialmente agradecendo também a Amanda pelo desenvolvimento do trabalho e ao Silvio, que foi muito mais do que um coorientador, senão o orientador mesmo da Amanda, tá bom? Então, Amanda, tu tens de 40 a 50 minutos para fazer a tua apresentação, depois a gente passa para a arguição da banca. Te prepara aí, Luiz, eu acho que tu vai ser o primeiro, pode ser? Não tem problema, cara, não tem problema. Fica contigo. Eu vou desligar minha câmera, Amanda, mas eu vou continuar aqui para diminuir o fluxo de dados, tá? E bem, vou fazer a mesma coisa aqui, pessoal. Beleza. Então, bom dia a todos. Eu sou Amanda Bittencourt. Dou início, então, à apresentação da dissertação de mestrado intitulada Envelhecimento de ligantes asfálticos na cadeia produtiva de pavimentos, sob orientação do professor David e coorientação do professor Silvio. Já é sabido que o setor de transporte rodoviário desempenha um papel fundamental no desenvolvimento social e econômico de uma nação. No Brasil, esse transporte rodoviário é responsável por movimentar 95% dos passageiros e 65% das cargas, e por isso é necessário que as estradas ofereçam, então, conforto e segurança para os usuários. A forma mais adotada na construção e na manutenção de rodovias é a aplicação de pavimentos flexíveis com revestimentos asfálticos, sendo o ligante asfáltico o principal aglutinante utilizado nessa camada do pavimento devido às suas propriedades impermeabilizantes, adesivas e duráveis. Esse material, então, oriundo do refino do petróleo, ele tem consistência variável a depender da temperatura que é exposto e é suscetível à deterioração por diversos fatores e mecanismos, sendo um deles o envelhecimento, que é o objeto deste estudo. Impactando diretamente a qualidade do pavimento e, consequentemente, os usuários, com o aumento do consumo de combustível, dos custos operacionais de veículos, do tempo de deslocamento e do risco de acidentes. Nesse sentido, a degradação dos pavimentos, além de outros fatores, é provocada pelo envelhecimento do ligante asfáltico, devido às modificações nas suas propriedades reológicas, químicas e físicas, ocorridas pelo processo de oxidação, pelas variações de temperatura ao longo da cadeia de produção do concreto asfáltico, e ainda pela ação do tráfego e por fatores climáticos quando o pavimento está em serviço. Dessa maneira, a deterioração das propriedades desse material, causada pelo envelhecimento durante os processos da cadeia produtiva, afeta diretamente a qualidade das misturas asfálticas e, consequentemente, dos pavimentos. O processo de oxidação tem sido identificado como uma das principais causas de endurecimento e do envelhecimento do ligante asfáltico, porque eleva a sua viscosidade e o torna mais rígido e menos flexível, acarretando a redução da durabilidade da camada de revestimento. A relação entre a temperatura e o envelhecimento é exponencial. A taxa de oxidação é influenciada fortemente pela temperatura e pelo tempo e superfície de exposição. E esse fenômeno ocorre intensamente durante o armazenamento do ligante e a usinagem de misturas asfálticas. Portanto, compreender os processos da cadeia produtiva do produto é crucial para analisar o fenômeno do envelhecimento. A cadeia produtiva do concreto asfáltico abrangida nessa dissertação envolve desde a distribuição do ligante asfáltico, considerando seu transporte em caminhões-tanque, seu armazenamento em tanques nas usinas, o processo de usinagem e o transporte das misturas asfálticas até a aplicação do produto. É constatado que cerca de 80% do envelhecimento total do ligante ocorre na produção da mistura asfáltica, devido às altas temperaturas, em que ocorre uma oxidação acelerada.
Os revestimentos asfálticos, então, podem ser construídos com o uso de ligantes convencionais ou modificados por diversos tipos de materiais, sendo a prática mais comum pelo uso de polímeros. A adição de modificadores, como os polímeros do tipo SBS, tem proporcionado melhorias nas propriedades dos ligantes, porém, a estabilidade do ligante modificado para SBS ao armazenamento deve ser controlada para garantir seu desempenho, pois existe a tendência de separação de ligante e modificador SBS no armazenamento a altas temperaturas, ocasionando a degradação das propriedades do material. No Rio Grande do Sul, predomina o uso do CAP convencional 50-70, e devido ao aumento sucessivo do volume de tráfego em função da temperatura e do clima, é crescente o uso dos modificados. Logo, a escolha dos ligantes influencia o desempenho do pavimento, principalmente no que diz respeito à fadiga e à deformação permanente, e dessa forma, o fenômeno do envelhecimento desafia o comportamento mecânico das misturas asfálticas, e melhorar essa condição tornou-se uma prioridade global nas últimas décadas. Por essa razão, então, compreender o envelhecimento ao longo das etapas da cadeia produtiva é essencial. Além disso, a modificação com polímero SBS tem sido uma alternativa adotada para mitigar esses efeitos, e neste trabalho buscamos justamente avaliar o impacto desses processos sobre ligantes convencionais e modificados. Dessa maneira, então, a presente pesquisa objetiva investigar o envelhecimento de ligantes asfálticos convencionais e modificados por polímero SBS nas etapas da cadeia produtiva do concreto asfáltico e de que forma os processos impactam o comportamento linear viscoelástico e o desempenho, a fadiga e a deformação permanente dos ligantes, desde a distribuição da matéria-prima até a aplicação no pavimento para operação. Como objetivos específicos da pesquisa, temos avaliar em laboratório 2 ligantes convencionais e 3 ligantes modificados por polímero SBS, coletados em diferentes etapas da cadeia produtiva do concreto asfáltico, investigar o impacto desse envelhecimento ao longo da cadeia, na resistência à deformação permanente e à fadiga dos ligantes coletados, comparar o envelhecimento causado nos ligantes através da produção de misturas asfálticas nas usinas, com o envelhecimento condicionado pelo protocolo de simulação RT-FOT, analisar ainda a variação em propriedades do domínio linear viscoelástico e em parâmetros de deformação permanente e fadiga entre cada etapa da cadeia produtiva, e, por fim, comparar o envelhecimento de ligantes convencionais com o de ligantes modificados por polímero SBS durante as etapas da cadeia produtiva e analisar possível degradação polimérica ao longo do processo. Dentro do referencial teórico da pesquisa, são abordados assuntos relacionados à cadeia produtiva do concreto asfáltico, aos ligantes convencionais e modificados por polímeros e a sua composição química, ao comportamento reológico de ligantes e ao envelhecimento de ligantes, incluindo fatores e mecanismos de envelhecimento e seu impacto nas propriedades reológicas do material. Através desse fluxograma, temos então o planejamento da pesquisa. Foram coletadas amostras de 2 ligantes convencionais e 3 modificados por polímero. É importante citar que em todas as etapas de amostragem, as variáveis tempo e temperatura são muito relevantes, então foram sempre apontadas ao longo do estudo. Essas amostras foram coletadas ao sair da empresa distribuidora, ao chegar na usina de asfalto, no caminhão-tanque que realizou o transporte, e no tanque de armazenamento da usina após o descarregamento do material, no tanque logo antes da usinagem do material, que aqui a gente vai chamar de tanque N dias, sendo N o número de dias que o ligante permaneceu no tanque de armazenamento. E temos também a amostragem de misturas asfálticas produzidas com os ligantes
nas etapas de usinagem, no caminhão que transporta o material até a obra, no momento que ele descarrega a mistura para a mesa da máquina vibroacabadora, na rosca distribuidora da máquina vibroacabadora e pós-vibroacabadora anteriormente à compactação. Partindo para os procedimentos experimentais, tem-se a extração e a recuperação dos ligantes das misturas asfálticas, e em todas as amostras foram realizados testes de caracterização avançada, que contemplam a análise de caracterização linear viscoelástica e de performance dos materiais, utilizando o reômetro de cisalhamento dinâmico. Além disso, também foi realizado o protocolo RT-FOT de simulação de envelhecimento a curto prazo, nas amostras retiradas do tanque de armazenamento no dia da produção das misturas. Todos os ligantes utilizados neste estudo são provenientes da empresa distribuidora Betunel Indústria e Comércio, localizada em Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul, sendo que os ligantes convencionais são originários da refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas. Neste trabalho, eles foram nomeados como CAP 1 e 2 para os convencionais e a MP 1, 2 e 3 para os modificados. As usinas de asfalto em que foram coletados os ligantes nas demais etapas da cadeia produtiva foram a usina Compassul, no município de Itaara, distando 254 quilômetros da distribuidora, e uma usina da Sacir, em Santa Maria, distando 214 quilômetros da distribuidora. Com relação aos caminhões tanque transportadores dos ligantes asfálticos, todos possuem sistema de aquecimento automático, mantendo o material aquecido durante o transporte e não possuem agitador. Já os tanques de armazenamento das usinas possuem agitador, que permanece ligado durante 2 horas pela manhã e 2 horas pela tarde, todos os dias quando há material, e o sistema de aquecimento dos tanques permanece ligado constantemente. É importante mencionar que todos os ligantes tiveram a adição de um agente melhorador de adesividade, fornecido pelo mesmo distribuidor dos ligantes, no tanque de armazenamento das usinas. Aqui nós temos linhas do tempo de coleta dos ligantes, com horários e intervalos de tempo entre coletas, as temperaturas medidas e distâncias. Esses 2 ligantes convencionais foram utilizados na composição do concreto asfáltico aplicado em trecho da entrada do município de Boa Vista do INCRA, aqui no Rio Grande do Sul. A obra consistia em restauração do pavimento com fresagem do revestimento existente e recapeamento com espessura de 7 centímetros. Já o ligante modificado AMP2 foi aplicado para a restauração do pavimento na rodovia federal BR-158, entre Santa Maria e Itaara. E a obra também consistia em fresagem do revestimento existente e recapeamento asfáltico. De igual forma, o ligante AMP1 também teria sido empregado no mesmo trecho, porém, devido à avaria na máquina vibroacabadora da empreiteira, não foi possível a aplicação desse material, e devido a isso, a coleta das amostras desse ligante não completou todas as etapas previstas, ficando ali até a mistura asfáltica no caminhão. Porém, mesmo diante dessas adversidades, esse material foi analisado. O ligante AMP3 foi utilizado na duplicação da rodovia RSC 287. As amostras das misturas asfálticas foram coletadas próximo ao monumento de acesso ao município de Silveira Martins. E para esse ligante em especial, foram realizadas 3 coletas no tanque de armazenamento, com 11 dias, 22 dias e 36 dias, devido ao seu tempo de permanência até a produção de mistura. Aqui nós temos algumas outras imagens dos processos de coleta de amostras. Nas amostras de mistura asfáltica, foram realizados os procedimentos de extração e recuperação dos ligantes por meio da dissolução do material em tricloroetileno em uma centrífuga,
e posterior destilação através do equipamento evaporador rotativo, em que uma pressão de vácuo e uma injeção de gás nitrogênio são aplicados para separar o solvente da solução. Outro procedimento executado foi o protocolo RT-FOT para simular o envelhecimento a curto prazo dos ligantes coletados no tanque de armazenamento ao passarem pelo processo de usinagem, a fim de compará-los com os ligantes extraídos da mistura coletada na usina. As amostras foram submetidas, então, a uma temperatura de 163 graus por 85 minutos, a uma injeção de ar a cada 4 segundos, rotacionando constantemente. Nesse estudo, além de um ciclo de 85 minutos, os ligantes foram submetidos a um segundo ciclo de 85 minutos, totalizando 170 minutos. E nos resultados, eles estarão nomeados como RT-FOT uma vez e RT-FOT 2 vezes, respectivamente. Com relação aos ensaios realizados para identificar parâmetros representativos do envelhecimento, temos curvas mestras, em que é efetuada uma varredura de frequências em várias temperaturas, no caso de 5 a 65 graus, com incrementos de 10 graus, para determinar módulo dinâmico de cisalhamento e ângulo de fase para cada temperatura. Então, em baixas frequências, essa curva representa o comportamento do material em altas temperaturas e com baixas velocidades de carregamento, enquanto em altas frequências, a curva descreve o comportamento do material em baixas temperaturas e com altas velocidades de carregamento. Então, dessa forma, a curva mestra compreende toda a faixa de serviço do material. Para a modelagem das curvas, foi utilizado o modelo 2S2P1D, que é considerado eficiente na avaliação da viscoelasticidade linear dos materiais. O ensaio High Performance Grade mede em qual temperatura, nesse caso alta temperatura, o ligante pode ser utilizado, ou seja, seu grau de desempenho. Neste teste, os ligantes são avaliados em faixa de temperatura de 6 em 6 graus e a temperatura inicial é de 58 para os ligantes convencionais e 64 para os modificados. Nesse trabalho, os testes de HPG foram realizados com tensão de 2,2 kPa para fins de comparação entre as condições de envelhecimento. Esse grau de desempenho é determinado, então, como a temperatura máxima a qual o material pode se sujeitar, mantendo a sua rigidez mínima e garantindo a resistência ao acúmulo de deformações permanentes. O ensaio MSCR de fluência e recuperação sob tensões múltiplas caracteriza os ligantes quanto à resistência de formação permanente quando são impostas cargas repetidas de tráfego. Esse teste é realizado a temperatura de 64 graus, devido ao grau de desempenho dos ligantes asfálticos para a localização geográfica em que eles foram avaliados, e identifica as mudanças de resposta elástica na tensão de 3,2 kPa. Ele é válido para avaliar como o envelhecimento do ligante influencia na resistência de formação permanente, e, para isso, o parâmetro JNR foi proposto para discussão, devido a essa ampla utilização em outros estudos. Valores mais altos de JNR sugerem porções maiores de deformação não recuperáveis, indicando suscetibilidade a deformações permanentes no material. Através desse teste também é medido o parâmetro R%, que representa a porcentagem de recuperação de deformação após a aplicação da carga. Nos ligantes convencionais, esse valor é próximo a zero, e para ligantes modificados, costumam exibir valores mais altos, de R%. Por fim, o ensaio LAS, de varredura linear de amplitude de deformação, avalia a resistência à fadiga de ligantes asfálticos. O teste é realizado, então, a uma temperatura de 19 graus, sob a aplicação de um carregamento cíclico de cisalhamento, com amplitudes de carga linearmente crescentes. Para análise do fator de fadiga, foi utilizado o critério máximo PSE, que define a falha por fadiga, representando o instante em que o material perde a capacidade de armazenar a energia produzida, submetido a uma carga cíclica.
Mesmo com o controle das variáveis, pequenas diferenças relacionadas à preparação das amostras e à execução dos testes podem influenciar os resultados. Então, as pequenas distâncias entre as etapas de coleta de material motivaram a realização de alguns testes repetidos, sendo eles LAS e MSCR, em amostras de um ligante convencional e de um ligante modificado, com o objetivo de determinar desvios padrão que identificasse uma variabilidade nos resultados. Esses dados foram considerados na análise dos parâmetros de deformação permanente e de fadiga de todas as amostras e inseridos como barras de erro nos gráficos de resultados. O valor considerado como variação experimental no parâmetro JNR é de 0,19 para os ligantes convencionais e 0,09 para os ligantes modificados. Para o parâmetro R%, analisado somente para os ligantes modificados, é de 3,94 para os modificados. E para o FFL, o fator de fadiga, é de 0,01 para convencionais e 0,02 para os modificados. Através dos dados obtidos pelos testes de varredura de temperatura e frequência, foi caracterizado o domínio linear viscoelástico dos ligantes e aplicado o modelo 2S2P1D para ajuste matemático das curvas. Através desse teste e do ajuste das curvas, pode-se destacar que os parâmetros beta e delta aumentam ao longo da cadeia produtiva, indicando o nível de envelhecimento dos materiais. Isso ocorre para todos os ligantes coletados progressivamente, e ressalta-se que as curvas guardam certa similaridade entre os ligantes estudados. Além disso, de modo geral, os valores de módulo complexo aumentam conforme o nível de envelhecimento do ligante ao longo da cadeia produtiva, indicando o seu enrijecimento. E o ângulo de fase tende a diminuir durante os processos que causam o envelhecimento, sugerindo perda gradual das características viscoelásticas e maior propensão do material à rigidez. Esse comportamento se mantém também para todos os ligantes estudados na pesquisa. Nesse slide, temos os parâmetros em formato de gráficos para um ligante convencional e para um dos ligantes modificados. Nos gráficos menores, ao lado, observam-se os mesmos parâmetros representativos do impacto do envelhecimento da usina no ligante em comparação aos protocolos RT-FOT realizados. Em ambos os casos, é possível visualizar que o envelhecimento submetido pela usina não ultrapassa o envelhecimento previsto pelos protocolos RT-FOT, significando que a usina em questão opera dentro do esperado. Nos próximos gráficos, temos as variações desses parâmetros entre as etapas de coleta. A avaliação dessas variações permite visualizar o efeito cumulativo do envelhecimento nos materiais. É possível notar que os maiores aumentos percentuais no módulo complexo ocorreram nas etapas envolvendo a mistura asfáltica. Esse comportamento indica um avanço significativo no envelhecimento dos ligantes durante a produção da mistura, possivelmente relacionado à exposição prolongada a elevadas temperaturas. A última figura mostra um caso específico para o AMP3, que permaneceu armazenado por um longo período na usina. A gente pode observar que nas duas primeiras transições, as variações no módulo complexo foram discretas. No entanto, entre os 22 e 36 dias, houve uma queda acentuada no módulo, que pode estar associada à degradação dos polímeros e à intensificação dos processos oxidativos, evidenciando o impacto do armazenamento prolongado na estabilidade reológica do ligante, mesmo sendo um material modificado. Quanto aos resultados do grau de desempenho para o estado do Rio Grande do Sul, são apontadas as temperaturas mínimas de 58 graus para ligantes convencionais e 64 graus para modificados. Os dados ilustrados nessas figuras indicam que todas as amostras avaliadas durante as etapas de produção apresentaram classe de HPG compatível com essa classificação mínima. No entanto, para o MP3, por sua vez,
Apesar de ele ter apresentado PG 64 graus na maior parte da cadeia, ele sofreu uma redução para PG 58 após os 36 dias de estocagem, evidenciando novamente que o tempo prolongado de armazenamento pode comprometer o desempenho reológico dos ligantes modificados. Os resultados de JNR revelam diferenças significativas entre os ligantes convencionais e os modificados. Os ligantes convencionais apresentaram valores de JNR consistentemente superiores a 6 kPa, em maioria das etapas, com destaque para um aumento quando os ligantes permanecem armazenados nos tanques das usinas, expostos a alta temperatura, constantemente, e por um período prolongado de tempo, indicando piora para deformação permanente. Após a usinagem desse material, os valores de JNR tendem a diminuir devido ao envelhecimento dos ligantes e, consequentemente, seu enrijecimento, porém, ainda assim, permanecem maiores em relação aos ligantes modificados que vamos ver na sequência. Os valores obtidos para JNR através dos protocolos de simulação do envelhecimento nos ligantes convencionais foram menores em relação aos dados de campo, significando, então, que o envelhecimento dos ligantes foi de menor magnitude na usina do que quando impostos aos protocolos laboratoriais. Isso permite concluir, então, que essa usina opera também dentro do esperado para os ligantes convencionais. Em contrapartida, os ligantes modificados demonstraram um comportamento superior, com JNR inferior a 0,5 kPa na maioria das etapas ao longo da cadeia produtiva. O parâmetro R% reforçou esse comportamento com valores iniciais próximos a 90%, indicando elevada capacidade de recuperação elástica. Porém, a queda progressiva dos valores de R% para o AMP3, por exemplo, sugere degradação polimérica e perda de desempenho relacionada ao envelhecimento devido à estocagem prolongada a alta temperatura. Além disso, os valores do parâmetro JNR elevam-se consideravelmente até o último dia de armazenamento no tanque da usina, e, na sequência, eles reduzem, mas ainda se mantêm maiores em comparação às primeiras etapas da cadeia produtiva. Isso se deve, então, à perda de rigidez quando em contato constante e prolongado a alta temperatura e à degradação dos polímeros, refletindo na piora do desempenho do material frente à deformação permanente. Os ligantes convencionais apresentaram oscilações menos expressivas em comparação aos modificados, ainda que o CAP2 tenha registrado variações significativas entre o produto que chegou à usina, o seu período no tanque de armazenamento e após a usinagem do material, sinalizando que o ligante é afetado pelas mudanças de temperatura ao longo da cadeia produtiva. No caso dos ligantes modificados, essa instabilidade foi mais acentuada. Os ligantes AMP1 e AMP2 apresentaram variação de mais de 200% entre o tanque e a mistura produzida na usina. Além disso, para o AMP3, o parâmetro aumentou 319% entre o tanque cheio e 11 dias, seguido de mais 40% até os 22 dias e culminando em um acréscimo de 153% até os 36 dias. Esses resultados revelam um processo de degradação contínua e significativa do desempenho do ligante com o prolongamento da estocagem. Os valores de FFL foram definidos a partir das curvas de deformação acumulada pelo critério máximo PSE. Valores mais altos de FFL indicam melhor desempenho do material e valores menores refletem menor resistência à fadiga. Durante o envelhecimento, existe a tendência de aumento do FFL relacionado a maior rigidez, indicando assim ganho no desempenho à fadiga do material. De forma geral,
observa-se a tendência de aumento, então, dos valores de FFL, à medida que os ligantes avançam nas etapas da cadeia, o que indica ganho de resistência à fadiga com o envelhecimento. Para os ligantes convencionais, os menores valores de FFL foram identificados nas etapas iniciais, com aumento progressivo ao longo do processo. Com relação ao ligante MP3, observa-se também o envelhecimento do material que o torna mais rígido, e concomitantemente a isso, entre as coletas no tanque cheio e tanque 36 dias, nota-se uma diminuição desses valores, possivelmente pela ocorrência de degradação polimérica. Além disso, esse ligante foi o que apresentou os maiores valores finais de FFL, o que indica significativa rigidez do material. No caso do CAP1, o parâmetro evolui de 1,25 para 1,34, com uma variação total de 0,09, indicando envelhecimento leve a moderado, e o ligante CAP2 apresentou comportamento similar. O MP2 apresentou aumento significativo com a produção da mistura asfáltica, com destaque para a variação entre tanque e mistura usina, de 0,16, indicando envelhecimento expressivo nessa etapa. A última figura mostra que o envelhecimento do ligante MP3 foi especialmente significativo entre 11 dias e 36 dias de armazenamento. As variações percentuais nos principais parâmetros de desempenho dos ligantes são demonstradas em mapas de coleta dos materiais, junto às variáveis tempo e temperatura, às quais os ligantes estiveram sujeitos em cada etapa. Para o CAP1, nós temos que as variações percentuais entre o ligante comercializado e o ligante aplicado em pista foram de 2,31% para HPG, menos 20,35% para JNR e 6% para FFL. Em resumo, essas variações encontradas foram relativamente pequenas no trajeto do ligante, e as maiores variações foram observadas durante a produção da mistura, em que o ligante sofre forte processo oxidativo. Para o CAP2, as variações percentuais entre o ligante comercializado e o ligante aplicado em pista foram de 1,38% para HPG, menos 39,18% para JNR e menos 3,76% para FFL. Quanto à classificação final desses ligantes, tem-se os gráficos que expressam no eixo das ordenadas a resistência à fadiga e no eixo das abscissas a resistência à deformação permanente. Para o CAP1, embora a classe de tráfego para deformação permanente não mude, percebe-se a queda de JNR, sugerindo ganho de resistência à deformação permanente, e os valores de FFL aumentam ao longo dos processos, com o ligante passando da classificação pobre para inferior e, ao final, intermediária frente à fadiga. Para o ligante CAP2, verifica-se que o ligante aplicado em pista é classificado também como intermediário frente à fadiga e sem classificação frente à deformação permanente. O AMP1 não foi coletado até o final da cadeia produtiva, devido a avarias em máquinas, como já citado. Então, para o AMP2, nós temos as variações percentuais entre o ligante comercializado e o ligante aplicado, menos 1,46% para HPG, 5,26% para JNR e 6,66% para FFL. O ligante MP2, então, manteve sua classificação para tráfego extremo em relação à deformação permanente e intermediária à fadiga, desde a distribuidora até a aplicação final. Já as alterações no comportamento polimérico desse ligante foram pouco expressivas ao longo de toda a cadeia. O AMP3 teve como variações percentuais entre sua comercialização e sua aplicação 8,42% para HPG, 234% para JNR e 16,8% para FFL.
O ligante MP3 é caracterizado para tráfego pesado e intermediário à fadiga na distribuidora, e ao final da cadeia produtiva, classifica-se para tráfego pesado e excelente frente à fadiga. Quanto ao comportamento polimérico, podemos perceber que, mesmo com a queda do desempenho vinculada à degradação polimérica, o ligante não deixou de ser classificado como ligante modificado. Em termos de variações absolutas finais dos parâmetros de desempenho entre o produto comercializado e o produto aplicado em campo, em geral, os ligantes convencionais apresentaram aumento dos valores de HPG, proporcionados pelo envelhecimento e enrijecimento ao longo da cadeia produtiva, e os poliméricos também são condicionados pelo envelhecimento, porém podem ser afetados pelo processo de degradação polimérica. O mesmo comportamento pode ser observado para a JNR, com queda dos valores para os ligantes convencionais, dada a maior rigidez ao fim do processo construtivo, e com os valores para os ligantes modificados sendo afetados pelo envelhecimento e pela degradação. Ressalta-se que os ligantes modificados por polímero foram melhores classificados frente à deformação permanente em relação aos convencionais. Para o fator de fadiga, as variações para os ligantes convencionais foram pequenas, sugerindo comportamento muito semelhante entre o início e o fim da cadeia. Para os ligantes modificados, foram observadas variações mais expressivas, levando a se classificarem em classes distintas frente à fadiga. O MP3, devido ao seu maior tempo de estocagem no tanque, foi o que apresentou maior variação de comportamento, sugerindo que tal prática de armazenamento, geralmente ocasionada por consequência de problemas logísticos na frente de serviço, levam a um maior impacto no desempenho final de ligantes e, consequentemente, de misturas asfálticas. Concluindo o estudo, foi possível observar que todos os ligantes sofreram envelhecimento ao longo da cadeia produtiva. Os ligantes modificados apresentaram desempenho superior aos convencionais, mesmo com níveis de degradação polimérica. Verificou-se o aumento progressivo da rigidez e redução da viscoelasticidade dos ligantes com o envelhecimento durante a cadeia produtiva. Além disso, observou-se também o aumento da resistência à deformação permanente com o envelhecimento, sobretudo nos ligantes modificados. No entanto, também foi observada a ocorrência de degradação polimérica, comprometendo seu desempenho. Já nos ligantes convencionais, foram apresentados valores mais elevados de JNR, indicando menor resistência à deformação permanente. O parâmetro associado ao desempenho à fadiga evidenciou o impacto do envelhecimento principalmente nas etapas de mistura e estocagem prolongada, sugerindo ganho de resistência à fadiga conforme o envelhecimento. E o protocolo RT-FOT de envelhecimento apresentou coerência com os resultados obtidos em campo. Nesse sentido, a análise integrada dos parâmetros demonstrou que o envelhecimento dos ligantes ocorre de forma cumulativa e é influenciado por múltiplas variáveis da cadeia produtiva, sendo essencial, então, considerar não apenas o tipo de ligante, mas também as condições operacionais envolvidas desde a distribuição do material até a aplicação final. Dessa forma, este estudo aponta como aplicação prática a importância do conhecimento de intervalos usuais de variação dos principais parâmetros de desempenho dos ligantes na cadeia produtiva de pavimentos, para que seja possível compreender, de fato, o seu envelhecimento ao longo de todos os processos. Eu finalizo, então, a apresentação, agradecendo a todos os presentes, principalmente ao professor David e ao professor Silvio pela orientação, à banca examinadora e as pessoas que nos ajudaram nas coletas dos materiais, enfim, e também as pessoas da minha família que estão aqui. Agradeço pelo apoio diário. Muito obrigada. Beleza, Amanda. Obrigado.